Na França do século XIX, um homem singular marcaria a história com a sua busca pela verdade e sua dedicação à codificação do espiritismo. Este homem era Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido pelo pseudônimo que se tornaria imortal, Allan Kardec. Nascido em uma família de tradição jurídica e intelectual, Allan Kardec desde cedo demonstrava uma curiosidade insaciável pelos mistérios do conhecimento e da vida. Sua juventude foi marcada por uma educação humanista e um profundo interesse pelas ciências e letras. Aos 18 anos, Kardec já se destacava como um discípulo brilhante das inovações pedagógicas de Johann Heinrich Pestalozzi, na Suíça. Seus estudos e sua paixão pelo conhecimento o levaram a uma jornada de descobertas que transcenderiam o convencional. De volta à França, Kardec mergulhou em diversas atividades intelectuais. Como tradutor, educador, matemático, físico e defensor da democratização do ensino, ele deixou sua marca no cenário intelectual da época. Foi durante esse período agitado que Kardec se deparou com um fenômeno intrigante que ocorria em sessões na França, onde pessoas tentavam fazer contato com os mortos. As mesas girantes e as manifestações espirituais que agitavam a sociedade na época. Intrigado e movido pela busca da verdade, ele mergulhou profundamente nesse universo misterioso. Guiado por sua mente analítica e científica, Kardec iniciou um diálogo com os espíritos, questionando, investigando e buscando respostas para os enigmas do mundo invisível. Esses contatos ocorriam por meios de batidas e levitações dos móveis, fazendo com que Kardec ficasse realmente intrigado, mas ao mesmo tempo crédulo com tudo aquilo, pois não havia encontrado nenhum truque que pudesse ser responsável pelo que estava acontecendo. Em uma dessas reuniões, um espírito pede a licença para falar algo em específico para Allan Kardec, aonde ele revela uma frase que mudaria para sempre a sua vida. O espírito escreve: "És obreiro que reconstrói o que foi demolido." Após isso, Kardec sentiu profundamente o que deveria fazer e qual o seu papel dali para em diante. Nas sessões, faziam contato com espíritos de pessoas comuns, assim como figuras marcantes na cultura da humanidade como Sócrates e João Evangelista. Com o decorrer das sessões e as manifestações cada vez mais recorrentes, em uma das reuniões, duas irmãs, chamadas como Irmãs Fox, viriam dos Estados Unidos para ajudar o grupo que era encabeçado por Kardec. Elas eram portadoras de um grandioso potencial mediúnico aonde diversos fenômenos ocorriam na sua presença. Sua metodologia disciplinada e a sua visão racional culminaram na publicação das obras fundamentais da codificação espírita, que até hoje são referências para milhões de adeptos em todo o mundo. Mas por que o pseudônimo Allan Kardec? Foi através de uma revelação espiritual feita em uma das reuniões pelo espírito Zéfiro, que Denisard Rivail adotou esse nome, conectando-se a uma vida passada e separando suas investigações espirituais de suas contribuições científicas anteriores. Assim, Allan Kardec não apenas decodificou o espiritismo, mas deixou um legado de descobertas e um profundo impacto na compreensão da vida, da morte e do além. Sua história continua a inspirar e iluminar mentes sedentas por conhecimento e espiritualidade. Com a missão recebida do Espírito da Verdade, Allan Kardec embarcou em uma jornada extraordinária para codificar o Espiritismo e trazer seus ensinamentos ao mundo. No universo do Espiritismo, surge um intrigante mistério em torno do Espírito da Verdade, mencionado nas obras de Allan Kardec como uma entidade espiritual de significância transcendental. Kardec introduz essa figura no último parágrafo dos prolegômenos de O Livro dos Espíritos, onde entidades desencarnadas são apresentadas, revelando um contexto profundo e misterioso. Os bons espíritos dispensam assistência aos humildes e desinteressados, rejeitando aqueles que buscam interesses materiais na busca espiritual. Orgulho e ambição são barreiras que separam o homem de Deus, um véu sobre a luz celestial. O Livro dos Espíritos. Diversas interpretações surgiram sobre a verdadeira natureza do Espírito da Verdade. Alguns acreditam que seja o guia espiritual de uma falange
ou até mesmo Jesus Cristo, utilizando o pseudônimo para transmitir ensinamentos nas obras espíritas. O Espírito da Verdade autografou mensagens fundamentais do Espiritismo, mas sua identidade permanece um enigma, manifestando-se de diversas formas. Estudiosos e médiuns têm investigado profundamente essa questão, buscando desvendar a verdade por trás do Espírito da Verdade e tamanha importância na jornada espiritual da humanidade. Assim, o mistério em torno do Espírito da Verdade continua a instigar mentes curiosas, mostrando que no vasto campo do Espiritismo há sempre mais a descobrir e compreender. Lembrando que devemos, em primeiro lugar, entender o conteúdo que esses espíritos têm a passar é algo que é muito mais valioso do que superficialmente querer saber a identidade ou o nome do espírito. Para quem está em busca da verdadeira espiritualidade, deve se preocupar com questões mais profundas do espírito. Dedicando-se incansavelmente, Kardec compilou as mensagens dos espíritos em uma obra monumental, O Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. Esse foi apenas o primeiro passo de uma jornada que transformaria a compreensão da humanidade sobre a espiritualidade. Com o sucesso do Livro dos Espíritos, Kardec prosseguiu sua obra, lançando outras obras essenciais que compõem o Pentateuco Kardeciano ou Pentateuco Espírita. Entre elas, destacam-se o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ao longo dos anos, Kardec não apenas escrevia, mas também promovia o espiritismo através da Revista Espírita e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, deixando um legado que transcendeu sua própria existência. Segundo Kardec, nossa jornada após a morte é moldada pelo que somos e fazemos em vida. Não há regras fixas, mas sim aprendizados, redenções e encontros que refletem nossa evolução espiritual. O codificador do Espiritismo não apenas nos deixou um legado de conhecimento, mas também nos instigou a buscar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo espiritual que nos cerca. A sua jornada espiritual transcende as fronteiras do tempo e do espaço, revelando suas encarnações anteriores como personalidades marcantes que moldaram a história. Desde sacerdotes egípcios até filósofos gregos e líderes religiosos, Kardec carregou consigo uma jornada de aprendizado e evolução espiritual ao longo das eras. Segundo o plano superior, existem algumas encarnações anteriores de Hippolyte Léon Denisard Rivail, vamos a elas. Sacerdote Amenófis, há cerca de 3.300 anos antes de Cristo, sacerdote da casa do faraó Seti I. Platão, nascido em Atenas no ano de 427 a 347 a.C., filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Allan Kardec, há cerca de 50 anos antes de Cristo, sacerdote druida celta da região da antiga Gália. Quirilius Cornélius, na época de Jesus Cristo, centurião romano que foi designado para vigiar Jesus Cristo, mas acabou rendendo-se a seus ensinamentos e virando um seguidor. Jan Hus, nascido em Husinec, Chequia em 1369 e faleceu em Constança, Portugal, no dia 6 de julho de 1415. Sacerdote, mártir e reformador religioso tcheco que defendia principalmente o fim da elitização dos ensinamentos religiosos propostos pela Igreja. Enquanto guiava o seu trabalho no plano espiritual, o Espiritismo encontrava seu caminho no Brasil, graças a figuras visionárias como Casimir Lyoto e Teles de Menezes, que iniciaram a divulgação e estudos das obras do codificador no país. Apesar das dificuldades e perseguições enfrentadas, o Espiritismo ganhou terreno no Brasil, especialmente após a garantia da liberdade religiosa na Constituição de 1946, abrindo caminho para o florescimento do movimento espírita nas décadas seguintes. Dois nomes se destacam nessa jornada: Zé Arigó
e Chico Xavier. Suas obras e contribuições foram fundamentais para a expansão do espiritismo e para o entendimento compassivo e fraterno da espiritualidade. Foi através de eventos marcantes, como a participação de Chico Xavier no programa Pinga Fogo, que o espiritismo alcançou um público mais amplo e consolidou seu espaço na cultura brasileira. Outro médium brasileiro de renome foi o Dr. Bezerra de Menezes, nascido no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 1831. Foi um médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo, filósofo e expoente da doutrina espírita. Era popularmente chamado como o médico dos pobres. Bezerra de Menezes ficou conhecido pela sua caridade e afetuosa presença, e enorme vigor em direcionar o espiritismo na vida das pessoas. Por tamanha devoção pela causa espírita, foi também reconhecido e apelidado como o Kardec brasileiro, devido à tamanha afinidade que ambos tinham perante o próximo e as suas carreiras. Aos 64 anos, enquanto trabalhava em uma nova obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, Allan Kardec partiu para a pátria espiritual em 31 de março de 1869, vítima de um aneurisma cerebral, deixando seu corpo físico no cemitério de Père-Lachaise, em Paris. A frase que está escrita em sua lápide é: nascer, morrer e renascer ainda, e progredir sem cessar, tal é a lei. Mas suas palavras e ensinamentos ecoam até os dias de hoje. Kardec falava sobre a vida após a morte como um desprendimento da vida material, um momento de revelação de nossa verdadeira essência espiritual. Allan Kardec, mesmo após sua partida física, continua presente em cada página das obras que codificou e em cada coração tocado pela mensagem de amor e compreensão do Espiritismo.